Quem sou eu pra te julgar de você mais? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes. Graças ao Senhor, mais uma vez estamos aqui para desfrutar da palavra de Deus, iniciando o programa Mães Amorosas com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio diz assim: e ele, num instante, a segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Provérbios 7, 22 e 23. Vamos para o texto para nos ajudar a entender esse provérbio de hoje. E o título, Fuja da lascívia. A palavra lascívia, segundo o dicionário, significa luxúria, libertinagem, sensualidade. Isto é, seria a propensão aos prazeres carnais, desejo sexual descontrolado ao ponto de tornar-se uma obsessão. O livro de Tiago nos ensina que o homem é tentado pela sua própria cobiça ou concupiscência. Isso significa desejo intenso de possuir bens materiais ou apetite sexual. Se o homem não matar o mal pela raiz e deixar a cobiça se desenvolver, ela o atrairá e seduzirá. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Para lidar com a lascívia, não adianta reprimir os desejos sexuais com ordenanças tais como não manuseie isto, não prove aquilo. Essas coisas têm aparência de sabedoria, porém o rigor ascético delas não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Se as nossas queridas ouvintes quiserem pesquisar sobre esse assunto, valor ascético, está registrado no livro de Colossenses 2, 20 a 23. O que fazer então? A Bíblia nos dá o caminho. Quem anda no Espírito jamais satisfará a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Para isso, precisamos mudar do ambiente onde vivemos, isto é, deixar para trás o meio carregado de lascívia. É preciso viver juntamente com os que fogem das paixões da mocidade para buscar a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. Amém? Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com mais provérbios, palavras de sabedoria. E seu
reino trará. Dear saints, let's proclaim the gospel everywhere we go, and spreading life to all the cities. His kingdom we will sow. Those who always call upon the Lord will be strengthened in His name. They will rise up with wings spread. They will rise up like eagles. They will run and they will not be tired. With no weariness they'll walk. They will run and they will not be tired, for they'll call upon His name. They'll run and they will not be tired, and His kingdom bring it. Irmãos, este Evangelho vamos proclamar, indo a todas as cidades, seu reino assim plantar. Aqueles que invocam ao Senhor, novas forças terão, se levantarão com asas como águias. They will run and they will not be tired. With no weariness they'll walk. They will run and they will not be tired, for they'll call upon His name. They will run and they will not be tired, and His kingdom bring it. Correrão e não se cansarão, sem fadiga hão de andar. Correrão e não se cansarão, pois seu nome invocarão. Correrão e não se cansarão, e seu reino trarão. Tua sã palavra chove sobre mim, e meu coração se abre para Ti. Como boa terra, me apego a Tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai, como a chuva que rega a plantação. Desce sobre mim, desce sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas, com o quadro Leitura Bíblica, preparados por Irmã Lene e eu. E nós estamos aqui nesta manhã para desfrutarmos de mais uma porção bíblica. Essa palavra que é a nossa arma. É com ela que nós lutamos contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Vamos nos equipar com a palavra do Senhor. Dia após dia, nós estamos desfrutando desta palavra. A palavra está entrando dentro de nós e fazendo uma obra de edificação, de transformação. Estamos deixando o Senhor trabalhar em nós. Palavra entra dentro de nós e faça a sua obra nesta manhã. Seja bem-vinda, amada irmã. Fica com a gente porque você tem a oportunidade de tocar no Senhor logo pela manhã junto com a gente. E todo o seu dia será diferente. E todo o seu dia será abençoado. Porque aonde tem palavra de Deus, tem vida. Amém?
Então, nós, nessa manhã, queremos que essa vida alcance você. Por isso, fica com a gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas as irmãs que estão nos ouvindo nesta manhã, que a palavra possa entrar, fazer a obra em nós, nosso corpo seja santificado, que a nossa alma seja transformada e o nosso espírito fortificado, para que nós possamos lutar contra todas as coisas que se levantam contra Deus, nos ares, na terra, em todo o universo. Senhor Jesus, queremos ser as vencedoras, as donas de casa que repartem os despojos. Senhor Jesus, Senhor, nós somos as bem-aventuradas porque confiamos no Senhor. Entregamos nossa vida a Ti, Senhor, entregamos nossa família, Senhor, nosso casamento, tudo nós entregamos nas Tuas mãos, porque sem Ti nada podemos fazer. Senhor, nesta manhã, queremos consagrar-nos ao Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, toma nossa família nas Tuas mãos. Salva-nos, Senhor, nós e a nossa. Pedimos em nome de Jesus. Salva-nos desse mundo tenebroso. Salva-nos de cair nas armadilhas do inimigo. Cura-nos da depressão. Cura-nos do desânimo. Senhor, cura-nos da descrença. Aumenta a nossa fé. Ó Senhor Jesus, dá-nos uma semana vitoriosa. Senhor, não queremos olhar para os problemas, mas queremos olhar só para Ti. Toma-nos nos Seus braços. Ó Senhor Jesus, consagramos tudo a Ti. Amém. Amadas irmãs, tenho comentado com vocês que nós temos que investir no que é espiritual. Porque quando você está bem com Deus, todas as outras coisas, elas se encaixam, certo? Eu fico muito triste quando alguma irmã diz, eu não tenho tempo. Eu convido ela para fazer qualquer coisa. Vamos orar? Ai, eu não tenho tempo. Buscai o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Isso é palavra de Deus. Creia nessa palavra. Então, quando você diz, eu não tenho tempo de ir para a reunião, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Pera lá. Está aplicando errado o seu tempo. Você tem que ser uma mulher sábia, né? Então, você tem que aplicar bem, investir bem o seu tempo para que ele possa render. Então, como fazer isso? Olha como a palavra é maravilhosa. Então, eu quero que você leia comigo esse versículo. Coloque-o na sua mente, no seu coração, porque esse versículo vai salvar a tua vida. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Eu vou ler para você a partir do versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Presta atenção no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha a solução que o Senhor dá para você. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Que palavra maravilhosa! Então eu quero te perguntar, os gentios trabalham porque eles estão preocupados
com o que comer, com o que vestir, com o que beber. E eu vou te dizer, irmãs, muitas irmãs estão trabalhando demais. Muitos pais estão trabalhando demais, correndo atrás dessas coisas. Estão perdendo seus filhos, estão perdendo tempo, tanto tempo no trabalho que ele não tem tempo para o seu casamento, não tem tempo para dar atenção para o seu cônjuge. E muitos estão caindo em adultério. Por quê? Não tem tempo. Muitos pais estão perdendo seus filhos para o mundo, porque não tem tempo de sentar com eles à mesa, de ler a Bíblia com eles, de orar com eles antes das refeições. Eu estou falando de irmãos. Estou falando de pessoas incrédulas, estou falando de irmãos. Essa palavra que nós lemos, o Senhor está falando para os seus discípulos. Essa palavra é para nós. Não vamos ficar ansiosos pelas coisas do mundo. Ficar ansiosos pelas coisas básicas. Comida, bebida, vestuário. Você crê nessa palavra? Se você crê, pratique. Coloque o Senhor em primeiro lugar, faça esse teste. E você vai ver que todas essas outras coisas serão acrescentadas. Porque quem falou foi o próprio Senhor, né? E nós cremos. Então, nesta manhã, coloque esse versículo no seu coração. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor diz todas, são todas mesmo. Vamos então iniciar a nossa leitura bíblica de hoje. Êxodo, capítulo 21, a partir do versículo 22. Vamos continuar vendo sobre leis a respeito da violência, né? Capítulo 21, versículo 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. A responsabilidade dos donos de animais, versículo 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Capítulo 22, versículo 1. Leis a respeito da propriedade. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender um animal por um boi, pagará 5 bois.
e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Versículo 8. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Versículo 9. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito do boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes, aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Versículo 10. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, fica aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, o dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunha disso, e não pagará o animal dilacerado. Versículo 14. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-la ao seu dono. Se o dono esteve presente, não a pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Versículo 16. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Versículo 22. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Versículo 25. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Versículo 28. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos.
Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim, portanto não comam carne de animais dilacerados no campo, joguem essa carne aos cães. Êxodo 23. Justiça e misericórdia, versículo 1. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Deveres dos juízes. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprimam o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. O 7º ano e o 7º dia, versículo 10. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar, não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Amém, irmãs? Eu acho que a gente não tem muito tempo para compartilhar. Eu acho que dispensa comentários aqui. Se o Senhor se preocupa com homens, mulheres, escravos, filhos e filhas, o Senhor se preocupa com os animais, o Senhor se preocupa com a terra. Se o Senhor está cuidando de todas essas coisas, por que você está preocupado com elas? Vamos deixar na mão do Senhor. Comecei o programa com esse versículo, Mateus 6:33, eu quero terminar com ele. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmã? Jesus é o Senhor. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. E amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui de volta para mais uma leitura bíblica. Tenham todas um bom dia. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulo 29, Provérbios capítulo 7, versículo 6 ao 23, e o Evangelho de Mateus capítulo 24, versículos 1 até o 28. Começando com Salmos. A poderosa voz de Deus, Salmo de Davi. Dei ao Senhor, ó filhos de Deus, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades.
A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Provérbios capítulo 7, versículos 6 até o 23. A mulher imoral. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela no crepúsculo ao anoitecer, na escuridão da noite e das trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravessa o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do 1 até o 28. O sermão profético à destruição do templo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair
e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que a amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Amanhã retornaremos com mais uma leitura bíblica. Fiquem em paz, na paz que vem do nosso Senhor. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A Igreja, coluna e base da verdade. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Paulo disse a Timóteo, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O termo baluarte se refere aos alicerces e fundamentos de uma construção. De modo simples, pode ser também traduzido por base. Assim, a igreja é a coluna e base da verdade. A coluna pode sustentar um prédio, mas para transferir a carga para o solo, para a terra, é necessário um fundamento, uma base. Precisamos, portanto, ter a verdade em nós, tanto como coluna quanto como base. Somente assim poderemos sustentar a realidade de Deus. Anteriormente, os que queriam ver a Deus tinham que ir a Jesus. Mas hoje conhecemos a verdade de Deus na igreja. Prosseguindo, lemos: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios,
crido no mundo, recebido na glória. O que é o mistério da piedade? Piedade é Deus manifestado na carne, sendo visto em nosso comportamento, em nosso viver. Jesus foi o primeiro a cumprir o mistério da piedade, pois Deus era visto em sua conduta. Agora Deus quer ser visto em nós, em nosso viver. Esse é o mistério da piedade, que mostra a verdade de Deus, sendo expressa em nosso viver de justiça. Amado ouvinte, que a verdade de Deus seja o conteúdo de seu viver, a fim de que a justiça seja expressa por meio de seus atos. Lembre-se, a verdade veio até nós como graça, como um banquete cheio das riquezas divinas. Essas riquezas devem encher-nos diariamente e produzir a verdade e a justiça em nós. Assim, nossas vestes nupciais serão bordadas e estaremos preparados para as bodas do Cordeiro e para lutar ao lado de Cristo. Oh, Senhor, muito obrigada. Obrigada pela igreja. Obrigada porque estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Obrigada, Senhor, por esse viver. Senhor, que realmente o mistério da piedade seja vivido em nós. Que possamos expressar o Senhor no nosso viver, um viver de justiça, um viver que manifesta a Ti. Senhor, nós Te amamos e queremos, Senhor, esse viver. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes. Que o nosso amado Deus abençoe a sua vida hoje. Amadas ouvintes, nós somos filha de Deus, somos a igreja de Deus. A igreja edificada pelo dispensar da graça de Deus que nos traz por meio de Cristo tudo o que Deus é. Deus é amor e chega a nós na forma de graça. Ele é a luz e chega a nós como verdade. Portanto, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Oh, amadas ouvintes, vejamos agora a necessidade da graça de Deus. Precisamos crer na sua palavra, porque a palavra de Deus é tudo na nossa vida. Deus está em sua palavra. Deus tem um propósito na nossa vida. E precisamos dessas riquezas que o Senhor tem para mim, para você, para cada uma de nós, através da sua palavra, através da sua graça, porque Deus é que nos supre todas as nossas necessidades. Precisamos estar na presença do Senhor. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta graça, por ter nos abençoado. Oh, Senhor Jesus, por ter nos suprido, Senhor, com a Tua palavra, ter dispensado a Tua palavra a cada uma de nós. Oh, Senhor Jesus, porque a Sua palavra nos alimenta, a Sua palavra é que nos sustenta. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, que esta palavra, Senhor, chega a cada ouvinte, que cada ouvinte abra o coração
para ouvir a Tua palavra, porque a Sua palavra é que transforma a nossa vida. Ó Senhor Jesus, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente. Ó Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Transforma a nossa vida através da Sua palavra. Nos faz crescer em Ti, crescer no Teu amor. Ó Senhor Jesus, que a Tua graça, Senhor, enche a nossa vida de felicidade, de paz. Ó Senhor Jesus, vai de encontro a cada ouvinte, Senhor, levando a Sua graça, levando a Sua palavra, dispensando, Senhor, a Tua palavra a cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, precisamos estar atenta à Tua palavra, porque o Senhor fala conosco a cada momento. Só precisamos estar diante de Ti e encher-nos da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amadas ouvintes, muito obrigada a cada uma de vocês e que esta palavra encha o seu coração de alegria. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um bom dia, amadas ouvintes. Te fez morrer por mim, alguém tão vil, teu inimigo assim, tomaste meu lugar lá na cruz e foste maldito por mim, ó Jesus. Fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Tamanho amor e tal mercê jamais se viu, não pude entender. Amaste um inimigo teu, oh como amaste alguém como eu. Oh que te fez morrer, teu sangue aqui este maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Outrora eu zombei de ti, te desprezei por muito tempo aqui, mas com paciente e forte amor, há muito amaste a mim, ó Senhor. Oh que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e deste maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Eu fui alguém que só pecou, e meu viver pecado expressou.
rebelde foi o meu coração, mas tu me tocaste com tal compaixão. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. Voltei-me a ti, estavas lá, com teu amor fiel a me esperar. Não pude mais lutar contra ti,